Bom dia, povo de Deus. Seja bem-vindo ao meu canal, o canal Verdadeira Graça do Queiroz Nilson. Mas o seu nome não é Nilson Queiroz, mas nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos eles me chamavam de Queiroz Nilson. Esse é o seu irmão em Cristo que vos fala neste momento. Eu quero dizer a todos vocês que eu estou me recuperando da cirurgia que eu fiz na minha vista esquerda. Ainda está dolorida, que faz o que hoje 7 dias que eu passei por essa cirurgia. A vista ainda vai levar mais ou menos uns 15 dias para recuperar, mais ou menos lá para mais ou menos 30 dias. Seria a recuperação totalmente do coisa. Então, eu estou aqui porque eu tenho um compromisso, primeiramente, com esta palavra e com vocês que são os meus irmãos em Cristo, aqueles que escreveram e aqueles que ainda não escreveram no meu canal, que estão curtindo o meu canal, que gostam de ouvir as mensagens que eu tenho para a edificação da nossa vida. E o tema da mensagem que eu tenho é esse. Apocalipse não foi escrito para a verdadeira igreja. Mas, irmão Nilson, o Apocalipse não marca o fim dos tempos. Nós não estamos vivendo o fim de tempo porque não existe fim de tempo. Não existe fim de tempo. Nós encontramos ali no capítulo 1 de Eclesiástico e o versículo de número 4, que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, o Apocalipse, para você que talvez é preocupado com este livro, esse livro nem deveria estar dentro da Bíblia. Nem deveria ter colocado 2 livros que não deveriam estar lá dentro. A Bíblia, a primeira Bíblia a ser escrita, ela terminou no ano 382, pelo Padre Jerônimo. E ela foi ali com 72 livros. Mas veio a Sociedade Bíblica do Brasil, o Sabidão, os Espertão, o Santão, como se diz, aqueles que tinham um título de santos, acharam que esse livro estava errado, livro de Macabeu, Judite, Baruque, e tiraram então esses livros de dentro da Bíblia, deixando apenas 66 livros. Mas o livro do Apocalipse não foi escrito para a igreja. A igreja não tem nada com este livro. Houve discussão, uma grande discussão no momento, e eu tenho sempre acompanhado os comentários e tenho lido, que não era para ser colocado o livro de Apocalipse dentro da Bíblia. Porque o livro do Apocalipse não foi escrito nem mesmo para os judeus. Não foi escrito nem para Jerusalém, que era a capital de Israel. Não foi escrito para os judeus. Não foi escrito para eles. Foi escrito para quem? Para um grupo de judeus que estava disperso, estava distante de Israel, estava na Ásia. Então, o anjo disse a João: escreva este livro, relata que a vinda do Senhor está próximo. Relata esse livro e envia às 7 igrejas. Não. Por que 7 igrejas? Os judeus não têm igreja. Dentro desse livro não existe, no judaísmo, igreja.
porque os judeus tinham sinagoga, templo e tabernáculo. A igreja, ela veio a nascer de Cristo para cá. Cristo nasceu, ele plantou, ele fundou a sua igreja. Então a palavra igreja significa no grego, igreja, sai para fora, fora do judaísmo e vem para Cristo. E aí você se torna uma igreja, porque a igreja, ela não é um monte de tijolo, pedra, cimento. A igreja é vida. Então, voltando para o livro de Apocalipse. Foi dito a João, escreva e envia às sete cidades, Esmirna, Tiatira, ali, as 7 cidades, né? Esmirna, Tiatira, Laodiceia. Então, essas cidades ficam na Ásia Menor. Então, foi enviado para este lugar, para despertar os judeus que a vinda do Senhor estava próximo. Foi para esse fim. Agora, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo não fala, nós não encontramos Paulo citando o Apocalipse. O apóstolo Paulo cita muito Isaías, ele cita Jeremias e cita talvez alguns outros profetas, mas ele não cita o Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse não foi escrito para a igreja, porque tudo que está no Apocalipse é revelação. É coisas que, na verdade, é tudo, como se diz, linguagem de figura, metáfora. Então, é algo que nós não conseguimos entender. Aquilo ali é uma linguagem entre eles que o povo, os judeus, entendia a forma pela qual João escreveu. Porque você vê coisas absurdas que não tem lógica você olhar para o livro do Apocalipse e querer trazer para a igreja hoje, que hoje nós vivemos em Cristo. Nós não temos uma outra preocupação senão Cristo em nossa vida. É Cristo em nós e nós em Cristo. Nós não temos que se preocupar com dragão, com a besta, com a serpente, com o homem do pecado, com o anticristo, com a mulher que carregava o sol, estava vestida de sol, carregando a lua nos pés, e um dragão. Isso tudo é linguagem de figura. Isso é uma metáfora. Então isso não existe. Esse livro do Apocalipse, eles colocaram aqui dentro para trazer medo. Porque quando o padre, talvez você não saiba, mas já falei por várias vezes, os escritos sagrados foram escritos pelos homens que Deus usava. Lá os escribas é que escrevia, o sacerdote, os profetas, rei, juízes. Então era notado pelos escribas, escrevendo. E esses livros foram levados para Roma. Depois Roma vasculou todo o local aonde os apóstolos tiveram. Por onde passou o apóstolo Paulo escreveu 5 livros de Corinto, apenas só puseram 2. Pedro tem um livro chamado Revelação, não está. Paulo escreveu várias cartas na Arábia, enviou, rasgaram, queimaram, destruíram. Moisés escreveu um livro de revelação, sumiram com ele. Então eles fizeram deste livro o que eles quiseram. E diz que quando chegou no fim, eles fizeram uma reunião. O concílio de Niceia fizeram uma reunião para decidir se ia ou não colocar o livro do Apocalipse dentro
deste livro. As cartas, os escritos, porque não era livro. João escrevia as cartas. E aí decidiram deixar para trazer o quê? Medo. Medo para trazer temor e tremor para o povo, que achou que através do Apocalipse, lago de fogo, o inferno, o diabo, você pega o Apocalipse no capítulo 20, leia o capítulo 20, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Ali está falando que o diabo foi preso, vai passar 1000 anos, depois será solto, que um anjo, depois você vê também que o anjo derramou a taça e a água transformou em sangue, outro anjo despejou outra taça e saiu nuvem de gafanhoto, gafanhoto que aonde ele ferroava, arrancava pedaço dos homens, tudo isto é linguagem de figura. Isso é linguagem de João para o povo que estava disperso na Ásia Menor. Então o povo pega isso hoje e fala, mal, aqui é o Apocalipse, olha o que está falando aqui, tal. Então você vê que essa conta, ela não fecha. Não tem sentido. O que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, fica amedrontado quando leia Apocalipse, porque em lugar nenhum, desde o primeiro até o último, não traz benefício nenhum para a igreja. A única coisa, você tira alguma coisinha que pode até servir. Ali no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 5, diz que o pecado, os nossos pecados, não o meu, o pecado deles, foram desfeitos pelo sangue de Jesus. Então ali está correto. Agora lá no último, no capítulo ali 22, fala quem é santo que santifique mais. Mas santifique mais em quê? Quem é justo que se justifique mais. Justifique mais em quê? De que forma que você se torna mais do que você é? Quem é puro que se torna mais puro. Puro em quê? De que forma você vai se purificar em quê? Vestir uma roupa, tomar um banho, em quê? Essa carne não se purifica, não se santifica, não justifica esta carne. Então ali não tem nada a ver, porque os judeus viviam de uma forma completamente, porque eles viviam no pecado, eles viviam dentro da lei, dentro das carta, isso é, dentro do livro de Moisés. Então eles não tinham nada a ver com a igreja de Cristo. Porque tudo que aconteceu desde Moisés até a cruz de Cristo foi apagado. Jesus levou, lá no capítulo 2 de Colossenses, versículo ali 13, 14, você vai encontrar. E também em Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15, você vai encontrar que ele destruiu todo mandamento e ordenância que seria para nós, ele deixou pregado na cruz. Ali, ele passou uma borracha e apagou tudo desde Adão até a cruz. Não existe nada mais para nós. Nós viemos a este mundo purificado. Nós viemos a este mundo salvo. Nós viemos a este mundo justificado, santificado. Nós viemos a este mundo sem culpa de nada. Mas hoje esses homens amedrontam dentro desse livro. E eu já disse que em todo o ministério, quando eu ainda estava dentro do sistema, por 40 anos, 42, 43 anos, eu comecei em 77, mas eu me tornei evangelista em 82. Eu preguei uma vez o Apocalipse, porque me pediram para me pregar sobre a cidade de Esmirna. E eu preguei esse livro. Peguei essa carta e preguei.
mas nunca me preocupei com isso, porque eu sabia que isso era uma coisa absurda, que não tinha lógica. Onde você viu uma mulher vestida de sol? Mulher pegar o sol e vestir. Carregar a lua sobre os pés. Um dragão voando. Dragão voa. O que é dragão? É uma metáfora. Não existe. Então há muitas coisas dentro do livro do Apocalipse que você, que é da graça, não devia se preocupar com isso. Preocupa com as cartas do apóstolo Paulo, e nem todas as cartas de Paulo também é para nós, porque há muitas cartas de Paulo que foi escrito, Paulo dirigiu diretamente para Corinto, a igreja de Corinto, que era a igreja carnal, quando ele escreve repreendendo aquele povo sobre aquela comelança, que ele não tinha nada a ver com Páscoa, nada a ver com... Ali a palavra ceia significa janta, era um jantar que existia ali, e eles comiam desbaseado, bebiam desbaseado, ficava bêbado, deitado ali dentro do templo. Isso era um escândalo, porque os judeus praticavam a Páscoa dentro das suas casas, com suas famílias. E ali Corinto fez uma festa que não tem nada a ver com a Páscoa, mas a religião, o sistema religioso misturou. A Sociedade Bíblica do Brasil colocou Páscoa e Santa Ceia, fizeram uma salada. Então eles colocaram capítulo, versículo e esfinger, que é aquela letra que nós vimos ler, aquela letra aí assim, cego de Jericó, os 10 leprosos, né? Ali o filho da viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue, nós encontramos. Então, isso foi colocado para facilitar, mas na verdade, Santa Ceia. Não existe Santa Janta. Então, Paulo deu uma doutrina, aliás, ele deu um ensinamento somente para eles. Ou Paulo escreveu essa carta que Paulo escreveu universal? Não. Foi só para aquele povo, porque estava em desordem. Aí nós encontramos outra passagem sobre o véu. As mulheres raspavam sua cabeça, cortava, tosquiava. Então aquelas prostitutas faziam isso para diferenciar das outras, e elas vinham para o templo e se dizia convertida, mas continuava daquela forma. Então Paulo disse assim, estava havendo muita confusão. Paulo mandou que cobrisse com véu em todo lugar que elas estivessem. Não é como essa uma, aí chamada Congregação Cristã do Brasil, que as mulheres chegam lá e põem aquele pano na cabeça, saiu dali as guardas, põem dentro da bolsa, não. Era para andar de véu dentro de casa, na rua, na feira, onde elas estivessem, até o cabelo voltar ao seu normal. Foi para Corinto. Então, Paulo, por muitas vezes, quando fala também sobre falar em outro idioma, Paulo repreende duramente quem? Corinto. Então, nós não temos nada a ver. Então, nós temos que prestar atenção que nem tudo que Paulo escreveu foi para nós. Muitas das cartas de Paulo foi para aquele povo naquele tempo. Então, voltando para o livro do Apocalipse, não se preocupa com isso, meu irmão, minha irmã. Tudo que você vê no livro do Apocalipse, que você vê ali, você pode até olhar e tirar ali no versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse, que ali está escrito, eis que venho sem demora, Jesus dizendo, e todos os olhos me verão, até mesmo aqueles que me ultrapassaram com a lança quando ele estava na cruz. Então ia ver. Então isso você pode até ler e trazer para... E também no versículo 10 do mesmo capítulo 1, ele diz, e eu estava em espírito no dia do Senhor. Qual foi o dia do Senhor? Foi o dia da vinda dele. O dia do Senhor não é dia de sábado. Sábado apenas foi que o Senhor fez o mundo e no 7º dia ele parou com a sua obra. Foi somente isso. Mas o dia do Senhor foi o dia da sua vingança, o dia do seu juízo, o dia que ele veio buscar os seus e julgar o seu povo. Meu irmão, minha irmã, se você tem dúvida ou qualquer coisa, você pode me fazer pergunta.
você pode deixar o seu comentário e me perguntar, mas o livro do Apocalipse deixa de lado. Não se preocupa com esse livro, que esse livro não traz benefício nenhum, porque no capítulo ali, acho que 14, versículo 6, diz que viu um anjo voando, pregando o evangelho eterno. Só existe um evangelho. Só um, que estava oculto. Lá no capítulo 16 e 25 de Romanos, estava escondido antes do mundo ser fundado. E Deus entregou a Paulo. Então não existe outro evangelho além do evangelho de Paulo. Como é que esse anjo apareceu pregando? Então, isso tudo é linguagem de figura. Fique com esta palavra, que Deus conceda graça sobre você e todos aqueles que estão me assistindo. Graça e paz para todos. Bye, bye.